Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. Mais uma segunda, mais um dia de responder dúvidas, tá bom? Então a gente recebeu algumas perguntas. Já tem uma que eu adianto logo, que é a da Janinha, né? Janinha, como é o nome? Janinha Jesus. Janinha Jesus, caso você nos escute, vai ficar para a próxima semana, viu, Janinha? Mas a gente se compromete aqui já de responder sua pergunta na próxima semana. Mas a gente vai estar respondendo as perguntas do Ivaldo, só para pegar o contexto que a gente acabou de sair das celebrações tradicionais da Páscoa, né, de igrejas que celebram por aí afora. E aí o Ivaldo fez uma série de perguntas que tem a ver com o tema, um pouco do momento, e a gente vai pegar um pouco o ensejo. Então, quais foram as perguntas, Alci? Primeira delas, teria alguma forma de fazer uma peça da Paixão de Cristo sem usar a figura de Jesus? Já emendo a outra? Emenda. Até que ponto pode-se usar imagem de Jesus? Aí ele complementa aqui com uma observação interessante. A APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, usou um post de Páscoa, e aí eu presumo que com a imagem de Cristo, né? E aí, supostamente, a imagem de Cristo, e a IPB apoia o seu uso. Até pelo material de Escola Bíblica Dominical, né, que nós temos. Deu para pegar aí? Deu. Isso aí me lembra, se eu fizer a pergunta, isso aí foi uma confusão lá em Recife, quando ele está de volta lá, né, mas ele era pastor titular, pastor Augusto Nicodemos. Quando ele assumiu a primeira igreja. Foi a bronca, foi essa? Foi uma das. Ele escreveu lá um documento assim, o que é que eu concordo? Aí ele não vê, né? Não sei se ele mudou de ideia. Pronto, vou colocar assim uma ressalva. Mas há 20 anos atrás, ele não via dificuldade no uso da imagem de Jesus, não. Sabe? E aí, lá havia um pessoal que não foi a fruta da confusão que esse pessoal escreveu um documento contra, rebatendo tudo que ele escreveu na carta. Meu amigo, eu tava no Recife. Essa fase eu não peguei, porque eu tava no Recife. Eu vim de João Pessoa, que meio que não entrava nessas controvérsias, e no seminário, que eu chegando em 2004, isso tinha sido antes, 90 e pouco, né? Não, 2001, 2000 e pouco. Foi quando eu tava no seminário. Meu amigo, foi confusão. Até tapa rolou no seminário. Tô lhe dizendo. Foi bronca, tá? Veja, Alci. Então, em linhas gerais, as perguntas do Ivaldo é sobre o uso da imagem de Jesus. E evocada aí pela questão da Paixão de Cristo, né? Que é comemorada aí nesse período, né? Na Páscoa. Qual a tua posição sobre isso? Rapaz, eu tenho a posição da nossa confissão. Que é qual? Pronto, eu deixei aberto aqui. Pronto, leia aí pra gente. Tá certo? Para caso quem nos escute, quando você chega... pronto, vamos dar uma resposta só um pouco mais longa, porque tem algumas pessoas que de fato não conhecem. Não conhece, tá. Então vamos lá. A Igreja Presbiteriana, para quem nos escuta, ela subscreve 3 símbolos de fé, que é a Confissão de Fé do Westminster, o Breve Catecismo do Westminster e o Catecismo Maior do Westminster. Onde estão contidos ali, resumidamente, o que cremos. Um sumário da nossa fé. Tá. Não é uma Bíblia 2.0, não é uma outra Bíblia, não é uma outra regra de fé e prática, é um resumo sistematizado daquilo que nós acreditamos. E para você ter uma ideia de como isso é levado a sério, para a pessoa se tornar oficial, não membro, oficial da Igreja Presbiteriana, diácono, presbítero ou pastor, ela jura fidelidade aos símbolos de fé da igreja. Tá? Então, dito isso, o catecismo maior, né, assim como o breve também, mas o maior, quando chega na seção dos mandamentos, ela divide do mesmo jeito. Qual é o primeiro mandamento? Como podemos obedecer ao primeiro mandamento? Quais são os pecados contidos no primeiro mandamento? Pronto. Aí veja a pergunta 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Então, estou lendo o catecismo maior aqui, tá bom? Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. O fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das 3 pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda adoração a ela ou de Deus nela ou por meio dela. O fazer qualquer imagem de Deus imaginária e por aí vai, que a resposta é longa, eu vou parar por aqui. Ficou claro, né?
Então, quando o Alci está dizendo que segue a confissão de fé, tu tá olhando para isso. Os símbolos de fé. Então, Isso. mas tu tá olhando para essa isso. resposta. Sim, sim. Que não é para ter nenhum tipo de interpretação de Jesus. Sim. Eu acredito que a imagem de Deus já somos nós, né? Certo? E que o próprio Cristo representou a sua paixão, a sua morte, seu sacrifício de modo geral, no pão e no vinho. Então, imagens sejam para crianças, sejam didáticas, seja no caso que ele colocou aí, ensinação, não pode haver porque quebra-se um princípio bíblico. Eu concordo. O que eu tenho percebido assim, em mim, sabe, Alci, é que não sei se é a idade, não sei se é a maturidade, ou se é radicalismo, ou um pouco dos três. Ou um pouco dos três. É o seguinte. Antigamente, bicho, a briga era: posso celebrar Páscoa ou não posso celebrar Páscoa? Posso celebrar Natal, posso celebrar Natal. Todo período de Natal, todo período de Páscoa era essa confusão. Acho que isso deu uma eu vejo isso com bons olhos. Uhum. Então hoje, por exemplo, isso é uma coisa que eu não brigo. Não brigo. Então, se algum dia eu for para uma outra igreja, por exemplo, que tem essas celebrações, eu não vou fazer confusão, não. Assumindo que não tenha nada disso, nada de imagem, nada de árvore de Natal, Papai Noel, imagem de Jesus e por aí vai. Beleza, se for realmente um período para lembrar, enfatizar e por aí vai. Pronto. Quer ver uma coisa que eu achei bonita, mas altamente não funcional? Que eu digo, caramba, foi quando eu estava fazendo um curso no Seminário Batista, só que a professora era presbiteriana. Só que presbiteriana ela era inglesa, mas o presbiterianismo dela era de ascendência escocesa. Aí ela perguntou sobre a frequência da Santa Ceia nas nossas igrejas. Aí eu disse, lá na minha igreja é uma vez por ano. Eu digo, valha? Eu já escutei isso. Uma vez por ano. Eu disse, agora como a gente celebra? No período da Páscoa, a gente começa na sexta-feira à noite, com todas as famílias para a igreja. A gente lembra o sacrifício de Cristo cantando os salmos, com a melodia de genebrina. Aí no sábado nós passamos o dia junto, ou seja, é um fim de semana da igreja todinha, ou seja, é uma festa fantástica, como se fosse um festival. De fato, celebração grande. Mais uma vez por ano. Uhum. Entendeu? Eu achei bonito. Tá? Então o que é que acontece? Eu hoje não brigo uma linha por causa disso. Simplesmente não brigo. Eu não celebro. Eu entendo que todas as festas, não é uma ou outra não. Todas as festas religiosas, elas têm seu espaço no culto. O culto abarca tudo, do Natal, Páscoa, Pentecoste, Festa das Luas Novas, tudo. Tá? Eu tenho essa visão, mas não faço cavalo de batalha em cima. Agora, no que concerne qualquer pessoa dizer assim para mim, então, dito isso, pastor, vamos fazer um café da manhã de Páscoa. Beleza. Vamos aqui fazer um fim de semana lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. Ok. Vamos cantar Cristo já ressuscitou. Bora. Pronto. Só tem uma prática de Natal, de Páscoa, que eu achei tão bonito, Alci, não vou mentir, que eu digo, caramba, acho que eu vou ensinar isso aqui na Guerra do Jockey. Eu não fiz isso esse ano por prudência. Mas na OPC, eu não sabia que os caras celebravam a Páscoa, não. Nem eu, tô sabendo agora. Foi assim, os caras eram da OPC e celebravam a Páscoa. Aí quando eles se encontravam na manhã de domingo, Alci, eles não diziam bom dia. O domingo da Páscoa. Domingo da Páscoa, domingo eu tava lá, foi uma vez só. Domingo da Páscoa, eles não dizem bom dia. Eles veem os caras no estacionamento na igreja e falam assim, ele ressuscitou. Eu achei bonito. Ele ressuscitou. Aí o cara responde, de fato ele ressuscitou. Cara, eu fiquei emocionado. Dá pra arrepiar mesmo. Você vê um monte de crente dizendo isso, ele ressuscitou. Aí, de fato ele ressuscitou. Sabe? Mas não seria bonito também escutar isso todo domingo? Concordo, entendeu? Concordo, mas vamos começar devagar. Vamos começar devagar, sabe? Então, assim, eu acho a mensagem da Páscoa, da Paixão é bonito. Dito isso. Então, eu posso até ter ficado um pouco mais soft, né, mais light nesse aspecto. Agora, o que eu fiquei mais radical? Qualquer representação de Cristo durante a Páscoa é, na melhor hipótese, incredulidade, na pior, paganismo. Concordo. Entendeu? Na melhor hipótese, é incredulidade.
É um cara não acreditando na suficiência das escrituras. Uhum. Na pior é paganismo. Uhum. Sabe? Toda. Por melhor boa intenção que esteja, que é para criança, é para tudo. Porque a gente está mostrando exatamente como você bem disse. Cristo disse como ele quer ser representado. Está aqui. Fazer isso em memória de mim. Aí a gente pega e diz, não, mas a gente pode contar essa história de um outro jeito. A gente pode ilustrar ela para a criança. Meu amigo, qual foi a maneira que o apóstolo Paulo, Pedro, que a igreja fez? Não foi a pregação do evangelho? Então faça isso. Vá lá. Então por que esses homens... E aí, sabe o que eu acho mais interessante? É quando ele diz assim, mas os tempos são outros. Meu amigo, Paulo estava num período do nascimento do berço da Grécia. Assim, não do nascimento, perdão, mas onde o teatro era muito forte. Muito forte, exatamente, é. Então Paulo diz, meu amigo, vamos fazer aqui o grupo de teatro. Rapaz, naquela época o drama grego... Exatamente, vamos fazer aqui o grupo de teatro e nem de perto você o vê. Você vê Paulo, num texto que eu acho fantástico, é o texto de Gálatas, como se Cristo tivesse crucificado nas suas pálpebras, ali, nos seus olhos, através da pregação. Sabe? Então, eu não tenho paciência para nenhum tipo de celebração dessa. Acho que todas não devem participar, nada. Minhas filhas não participam, meus filhos não participam, simplesmente não participam. Uhum. Aí deixa eu complicar um pouquinho aqui. Complique. Ele pelo menos me mandou aqui no particular, um fator complicador, tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Ele fala assim, queria acrescentar nas minhas perguntas algo. E o uso de imagem de pé, mão, como sendo representação de Jesus? Aí ele também diz... Obtendo um livro, um folheto com conteúdo bom, mas contendo a imagem de Jesus, seria válido riscar ou apagar a imagem? Aí eu vou complicar da seguinte maneira. A gente recebe aí livros ou folhetos de editoras mais cuidadosas que não fazem representação de Cristo, mas no lugar de Cristo, vamos pensar lá, deixa a manjedoura vazia. Isso. Ou põe a cruz. Ou Jesus de costas. Pronto, aí nesse caso, dá pra gente primeiramente usar partes do corpo de Cristo, é a primeira questão. A segunda questão, qual a diferença entre representar Cristo com partes do corpo e símbolo, tipo a cruz, tipo o peixinho lá que o pessoal usava lá na igreja primitiva? Diz alguma coisa nesse sentido? Cara, eu pensei um pouco sobre isso. Se eu pudesse botar numa escala, é dos males o menor. Tá. Certo? Mas eu ainda não gosto, porque não deixa de ser uma representação. Uhum. Não deixa de ser. É dos males o menor, mas não deixa de ser uma representação. Tá? Então não gosto. Por mim, não teria. E aí, o que é que eu insisto no meu ponto? Sabe? E aí, vamos pensar de forma pragmática aqui. E é uma coisa que eu não entendo até no sentido dissonante. Quando tu conta uma história, por exemplo, para Lívia, para o Diogo, pai, conta uma história para eu dormir, um exemplo. Tu vai mostrar a figura para ele naquela história? Não, dificilmente isso acontece. Porque você está contando uma história para ele dormir. Então você está contando uma história na melhor das suas habilidades para que a cabeça dele entenda aquela história. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que eu não entendo. Que a gente faz isso com nossos filhos e no mesmo pé diz, mas tem que mostrar a figura para a criança entender melhor. Eu não entendo, me dá um nó na minha cabeça. Pragmático mesmo. Sabe? Eu conto história para meu filho o tempo todo. Mas para entender a história de Jesus, não, tem que mostrar. Como é que eu vou contar a história do barquinho na tempestade se eu não mostrar uma história? Não faz sentido. Eu concordo plenamente, sabe, Léo? E assim, eu sempre tento fazer o link justamente que você fez com os tempos bíblicos. Vamos pensar, inclusive, nos tempos da instituição da Páscoa, né? Porque os israelitas receberam de Moisés a instrução de que os filhos deveriam escutar o significado da Páscoa. O que é isso, né? Exatamente. O que é que está acontecendo aqui, papai? E eles não iriam mostrar figuras, né? Não iriam riscar lá no chão, qualquer coisa desse tipo. Eles iriam contar o que é que aconteceu, né? Então, fazendo esse link, qual a dificuldade de nós praticarmos a mesma coisa? Então, de maneira muito prática, aquilo que a gente faz, você em particular que antes do sermão guarda ali 7 minutinhos mais ou menos para falar às crianças e elas apreendem, né? Eu tô aqui às vezes do lado dos meus e preste atenção. No final
Chegando em casa, a gente faz a revisão com eles e eles apreendem sem ter data show, sem ter absolutamente nada. Então, não diferentemente quando é na EBD, no departamento infantil, então é possível só com o verbo a gente apresentar o verbo de Deus, né? A gente apresentar certamente Jesus Cristo. E a gente tem muita habilidade para isso. A gente tem muita habilidade de entrar no imaginário da criança, no sentido de mostrar a ela verdade sem pintar na mente ou, de fato, fisicamente, uma imagem representativa de Cristo, né? Eu consigo fazer a distinção apenas de usar símbolos que remontem à redenção, mas não especificamente a Cristo. Como né? você deu os exemplos. Isso, assim, eu nem sou fã da cruz, por exemplo, entendeu? Eu prefiro lá o peixinho, enfim, mas eu também não vejo o pão e o vinho, que é uma representação. Então eu consigo estabelecer essa diferença, mas uma coisa é você simbolizar a sua fé e outra coisa é você representar a pessoa de Cristo, a pessoa tem uma questão complicadora que muitos dizem assim, e para mim tem saída, mas é o que se alega. E o Espírito Santo, que lá desceu é dito como uma pomba. Será que a gente não pode representar uma pombinha sendo o Espírito Santo? Que Cara, se for para se queimar, vamos tacar fogo com gasolina, então. Eu sou contra o símbolo da IPB como é hoje. A Sassa Zona. A Sassa, né? Com pomba e sem pomba. Entendeu? Porque era pior, né? Era pior. Não, era assim. Era a Sassa. Não, Era a Sassa. Aí quando veio o Guilhermino Cunha assumiu, derrubaram a pomba no meio da Sassa. Aí quando o Guilhermino Cunha saiu, voltou a Sassa antiga. Já redesenhada, porque era uma Sassa... Eu assim, arte por arte, eu preferia a Sassa pensando só na arte, né? Certo? Que tinha em latim, né? Consumir, né? Ardia se consumir. E aí derrubaram a pomba. E aí derrubaram depois, sem ser simbolicamente, a pomba. A pessoa falou que a pomba foi lá para a Igreja Universal. Que era igualzinho, mesma fonte, né? Bem, porque o que é a Sassa? O que é a Sassa? Não é uma representação de um momento de Deus ali, não. Por isso que, veja, estava no projeto. Pronto. Tem uma coisa que eu dei aqui na igreja que é verdade, mas tem uma vírgula. Quando eu falei assim para a igreja, eu não me meti em nada no projeto da igreja. É verdade. Vírgula. Quando a Mara apresentou o projeto, tava Sassa. Igreja Presbiteriana do Jockey. Aí tinha uma Sassa do lado. Eu digo, tira a Sassa. Bota o logotipo da igreja. Até eu acho que é uma ocasião interessante para te fazer uma pergunta. Eu nunca fui a fundo nesse tema, mas eu já vi que a saída que muitos usam é para dizer que a Sassa ali representava a igreja. Ainda bem que ninguém tá me vendo me coçar a barba. Cara, mas vamos lá. A gente vai começar a expor isso daqui, né? Fica até o convite já, né? Para quem tá nos ouvindo. Nesse último domingo a gente começou a exposição em Êxodo. Então venha. Vou botar tu para pregar nesse texto, então. Para estudá-lo. Pronto, quero te ouvir. Porque é o seguinte. Como é que ali é a igreja se é Deus falando com Moisés, dizendo assim... Pra tirar exatamente, sandália que é o lugar... Eu não consigo entender. Não tem como. Ou seja, que é Deus no meio da igreja e tudo. Ok, mas como é que a Sassa, naquele momento, simboliza a igreja, se a Sassa é falando diretamente com Moisés e dizendo eu sou ali quando Deus se apresenta? Usando então até uma terminologia teológica, seria de fato uma teofania, com uma certeza. manifestação divina, porque é o que eu creio. Com certeza, entendeu? Como a pomba, por exemplo. Exatamente. Então, eu não entendo que nada desses atos da Bíblia, eles devem ser narrados e descritos. Desculpa. Narrados sim, né? Não, desculpa. Desenhados, de qualquer outra forma. A palavra que eu estou procurando é essa. Representado de outra forma que não seja a narração e a exposição bíblica. Nenhuma outra. Zero. Tá? Então, material com Jesus. Volta e meia, alguns pais me perguntam isso. Mas, pastor, só tem Bíblia de criança com imagem de Jesus. E aí? Olha, eu não compro. Também não. Eu não compro, porque eu entendo que é pecado. Veja, mesmo que eu compre e diga assim, meu filho, minha filha, tá aqui, mas essa imagem está errada, viu? Eu ainda estou dando dinheiro para algo que eu entendo que é pecado, sabe?
Então não. E se você ganhar, por exemplo, ele perguntou isso, né? Se ganhar. Eu já ganhei lá em casa, por exemplo. Tu ficou? Eu rasguei o que tava de imagem de Jesus. Tá ali Dioguinho ainda. Quando o Leozinho nasceu, uma alma caridosa, cristã, piedosa, me deu de presente Renascer Kids. É uma Bíblia ou o quê? É um negócio de criança da Renascer da Ana Paula Valadão. Ah, tá. É um livrinho, no caso. Sei nem o que era. O que eu sei foi que eu recebi. Aí eu disse na frente da pessoa. Quando eu abri na frente da pessoa, eu disse: meu irmão, olha, eu agradeço o presente, mas eu não tenho nada disso lá em casa, porque eu sou radicalmente contra esse ministério. Então, mesmo que isso aqui seja muito bom, eu não tenho interesse. Obrigado. E devolvi. Até hoje eu não sei o conteúdo daquilo lá. Pudesse ser uma bênção. Não sei. Sabe? Então, o grande ponto está aí. É que a gente, às vezes, acaba tendo um medo mais de... Ferir a pessoa. Tu já leu o Peregrino, né? Sim. Uma das conversas mais interessantes para mim ali é do cristão com o sábio segundo o mundo. É porque a gente tem exatamente medo, a gente não quer usar a prudência humana. Rapaz, eu vou me indispor com o Alci nesse exemplo, por exemplo, por causa de um DVD. Não, nem que tá com o DVD no mato. Recebe, sacode pela janela, mas não se indispor. Sabe? Enquanto eu não tenho que ter medo de defender a minha fé, não, sabe? Verdade. E defender o que eu entendo que é certo. Se eu entendo que isso é pecado, como diz o nosso símbolo de fé, né, como diz a confissão de fé, eu tenho que criticar ativamente isso. Eu não posso ser conivente com isso em nenhuma esfera. Tá? Então, eu não usaria, eu não receberia. Sabe? Eu não tenho medo, eu não tenho que ter medo de expor a nossa fé, mas vai escandalizar. Que bom, então. Sabe? Então eu sou contra. Uhum. Aí alguém perguntou pra mim, eu dou um exemplo, essa semana as meninas não participaram de nada. Até lava-pé teve, assim, na escola das meninas. Rapaz, lá foi pesado. Até lava-pé teve. Menino. Eu vi, como é que o senhor sabe? Vi tudo pelo Instagram. Mas as minhas filhas estavam lá na biblioteca, que graças ao bom Deus, a bibliotecária é a mãe delas. Tá do lado da mamãe. É a mãe dela. Mas estava na biblioteca. Não participaram. Aí tem gente que diz, mas é o pastor. Sim. Mas para deixar isso ok. Se alguém me perguntar, ninguém me perguntou. Mas se alguém me perguntasse por que suas filhas não vão participar, a gente mandou. Desculpa. A gente mandou. Sem muito específico, dizendo assim: nossas filhas não vão participar do ensaio da Páscoa, pois nós não concordamos com esse tipo de prática em nenhuma circunstância. A gente mandou, a escola não questionou, não é obrigatório, beleza. Mas se alguém me perguntasse a fundo, se mais exatamente o que é que o senhor não concorda, aí eu ia apontar. Uhum. Sabe? Então, se nós entendemos que isso é uma ordenança, como está no segundo mandamento, tá certo? Como o próprio Cristo, quem me vê o Pai, né? E o próprio Cristo não se revela nas Escrituras sua forma física, por exemplo. Ou seja, isso para mim é um detalhe muito simples, mas é o pulo do gato para a gente entender uma coisa. Se Cristo quisesse ser representado fisicamente, por que nos seus livros inspirados não tem nenhuma caracterização dele? E todas as imagens que a escritura pinta de Cristo, pinta entre aspas, são descritas. E elas são muito bem compreendidas por como nós. Como o Getsêmani, né? dele narrando o sangue, exatamente. Suando sangue. Eu acho que a gente descreve muito da palavra, né? Rapaz, eu me surpreendi com Lívia. Rafael, Lívia, tua filha. Minha filha. Rafael já há um mês vem dizendo isso: amor, a gente tem que ensinar a Páscoa a Livinha, mostrar ela os erros, etc, etc. Eu fiz, tá bem. Aí quando foi um almoço aí da gente lá, eu falei: Livinha, o que é a Páscoa? Ela disse: o pão e o vinho. Eu fiz, menina, quem te ensinou isso, menina? Pois é, então assim, eu não me recordo se eu ensinei, eu devo ter ensinado o Rafael, enfim. Mas o ponto, ela com 6 anos, ela já compreende muito bem que a Páscoa não precisa ter Cristo sendo representado em sua morte, em sua ressurreição, mas o pão e o vinho representam muito bem aquilo que ela entende por Páscoa, que a Bíblia ensina que é Páscoa. E né? assim como eventos, né, para caminhar para uma conclusão, quando Paulo, em 1 Coríntios 5, né, que é o texto usado para mostrar a referência de Cristo com a Páscoa, ali é um contexto de disciplina.
quando Paulo vai dizer que o que cometeu o autor de tal infâmia, que é se deitar com a própria madrasta, seja retirado no meio de vocês. Aí Paulo vai dizer, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Ou seja, então até um ato como uma disciplina eclesiástica, por exemplo, evoca o aspecto de pureza que a Páscoa deve ter, não apenas numa data, por exemplo. Sabe? Então, assim, eu lamento, aí para pegar a parte final da resposta, eu lamento que a IPB faça isso. Ou seja, mesmo que eu não concorde, eu posso entender qualquer outra editora fazer. A IPB tem o agravante disso ser um símbolo de fé. Entendeu? Então, eu acho que isso abre uma porta muito perigosa. Porque, beleza, mas essa parte eu não subscrevo. Aí meu amigo, problema, aí abre a porta, abre essa porteira, meu amigo. Acabou, né? O precedente é o que precisa. Exatamente. Então quer dizer que tem artigos que eu posso não subscrever. Entendeu? Então, para mim, essa porteira aí é bronca. Então, eu lamento porque eu não acho coerente. Eu não acho coerente. Se nós temos um símbolo de fé oficial, que não é sugestivo, mas oficial, e aí o próprio material da IPB viola isso, eu lamento bastante. Entendeu? Não acho que deveria ser feito de nenhum jeito ou forma. Concordo. Tá? Então, que Deus nos ajude nisso e trabalhe, no seu caso, para você que tem uma bebezinha aí, Agnes, com quase 1 ano já, para que ela possa ter a suficiência das Escrituras como sendo suficiente. Eu acredito que foi... Eu ouvi essa frase, não é dele, mas eu ouvi essa frase com o Tiago, o sermão que ele pregou aqui, e aí ele citando um autor que eu não estou lembrado quem é agora, que ele pontuou exatamente isso, que no caso do Evangelho, é o oposto do ditado. Que aqui o ditado é assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aí ele fala assim, que no caso do Evangelho, uma palavra vale mais do que 1000 imagens. Muito bom. Porque não tem como, por exemplo, nenhuma imagem colocar com acuridade, por exemplo, Cristo na cruz. Vamos concluir com esse exemplo. Cristo na cruz. Então, uma pessoa olhando para aquela foto, vamos supor que um desenho muito bem realista, extremamente bem feito da crucificação de Cristo. Aí a pessoa vai ver a agonia física de Cristo, vai ver o sangue, o sofrimento, o tamanho do prego, dos espinhos, de Cristo, se o desenho for acurado, do nosso Salvador humilhado, crucificado nu. Mas aquilo ali só é o que é quando a gente entende Colossenses 2,15. E humilhando os principais e potestades publicamente na cruz, sobre eles triunfou. Então a cruz tem aquele símbolo por causa da revelação, não é por causa da imagem. Então, para a gente se gloriar na cruz, a gente não se gloria por causa da imagem da cruz, mas por causa da revelação da cruz, a palavra. Sabe? Então, a Bíblia é suficiente nisso, entendeu? Então, que Deus nos permita ter a Bíblia como suficiente e exclusiva nesse Amém. aspecto, sabe? Para mim, a charada morre aí, entendeu? E não tem mais para ir para longe do que isso não, sabe? Amém. Concordo. Pois, irmãos, é isso, tá? Mande sua dúvida, mande sua colocação, divulgue, tá? O podcast a gente pede isso também, e até quarta, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até quarta-feira.